Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo. Glória a Deus, estamos em mais um culto aqui, querendo abrir o coração agora para ouvir a palavra de Deus. Você de casa vem conosco e a partir de você vai poder interagir, nós vamos orar depois. Então ligue, participe, que você vai ter coisa boa, pessoal. Estamos orando para que o impossível se torne possível. Não sei qual é o seu problema, mas Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus. Mas nós vamos entrar agora em Lucas capítulo 13, trazendo uma das mensagens que o missionário citou, claro, com as revelações que Deus está nos dando. Lucas é o terceiro livro do Antigo Testamento. Lucas, qual era a profissão dele, pessoal? Médico. Então vocês estão afinados. Lucas capítulo 13, versículo 10. Diz, e ensinava no sábado numa das sinagogas. Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, libertação forte, mas a parte tônica, a parte forte do ministério de Jesus era o ensinamento. Ele sabia que o povo sofria porque lhe faltava conhecimento. Oséias 4,6, o profeta diz. Então Jesus, ele dedicava uma parte do seu ministério a ensinar as pessoas. Veja comigo na tela ali, Lucas 4,31. Olha o que diz. 4,31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. Olha com o cuidado que Jesus tinha para ensinar a palavra de Deus, para mostrar a palavra de Deus. Ainda em Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa, mas não vamos falar da pesca não, é só esse detalhe. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. As pessoas procuravam Jesus para serem curadas, as pessoas procuravam Jesus para receberem as bênçãos, mas esse grupo, ele foi, vamos dizer assim, seleto. É um povo que queria ouvir a palavra. É como eu falo no domingo. Não que é errado vir sexta-feira para ser curado. Quarta-feira, campanha da família. Segunda-feira, vida financeira. Terça-feira, vida sentimental. Assim por diante. Não é errado, não. Entende? Mas nós temos que aprender a buscar o Senhor para ouvir a sua palavra, para aprender com Ele. A palavra de Deus, ela é apta para ensinar, para redaguir, para te dar resposta. Ela é pronta para corrigir. Temos que ser corrigidos, não é verdade? Às vezes cremos de uma maneira errada. Então a palavra de Deus é isso. Nós temos que descobrir, o povo vir domingo para amar a Deus, adorar a Deus e ser instruído na palavra. E Jesus fazia isso. Então, aí diz assim, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Atenção agora, diz. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, vamos lá? Ensinava no barco a multidão. Então você vê que a importância do ensinamento, Jesus por onde passava, ele ensinava. Mais ainda, em Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2, olha o que diz. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram deles os seus discípulos. Vamos lá? E abrindo a boca, os ensinava. Dizem, basta para nós. Então você vê a importância do ensinamento. Jesus sabia que ali as pessoas precisavam. Nós temos que ensinar, temos que orar pelas curas, temos que orar pelos milagres, pela libertação das pessoas, mas deseje você ser parte desse grupo seleto que quer aprender com ele. Ele mesmo disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprenda com ele, aprenda com a palavra. Você pode ler Reagan, você pode ler Billy Graham, você pode ler Osborne, W. Tozer, vários pregadores, missionários, mas ninguém consegue ensinar de Jesus para você a não ser por ele mesmo. Mas como? Pela Bíblia Sagrada. João capítulo 5, versículo 39. O que diz?
Examinai o quê? As Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Vamos lá? E são elas que de mim testificam. Então nós temos que aprender com ele, aprender nas Escrituras. Ele então aqui estava ensinando na sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Já temos a compreensão que ela não conseguia se endireitar porque ela tinha um espírito de enfermidade. Mas nem sempre temos essa revelação. Aí nós precisamos estar ligados com Deus para Ele nos dar o discernimento de espírito. Porque às vezes é um espírito de mágoa que a pessoa tem e ela não se levanta. No livro de Provérbios, eu gosto de entrar e sair. Provérbios 26, 2 diz assim: ó, como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa. E a maioria da causa é um espírito maligno, irmão, que está ali, na pessoa. Ela era um espírito de enfermidade, tem gente que é um espírito de miséria, irmão. É trabalhador, é honesto, entenda bem, é dedicado, mas não consegue se levantar. Tem uma amarração tremenda. Não que a igreja tem que pegar prosperidade, não, mas a Bíblia diz, eu jamais vi o justo e a sua descendência a mendigar o pão. Mas quantas pessoas dependem? Papai que criou o filho e hoje sustenta os netos também. Não é errado, por favor. Se você sustenta o seu neto, continue sustentando. Eu, graças a Deus, não tenho isso. Nós somos sustentados pelos seus pais. Mas tem situação que, às vezes, a pessoa faz. E se faz, continue fazendo, por favor. Mas não deveria de ser assim. Não é verdade? Talvez seu filho tenha um espírito na vida dele amarrando a vida profissional, que não deixa ele se levantar. Nós temos que ver a causa. E a causa maior sempre é a presença de um espírito maligno. A causa sempre é a presença de um espírito mau, que impedia essa mulher de se levantar. Mas, todavia, contudo, Jesus estava aleluia! Estava ensinando, e ela estava ali, e diz, e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo-a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Por quê? Porque ela recebeu a palavra. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um versículo muito citado, até no meio político, pelo pessoal da direita, cita bastante, né? Mas peraí, nós temos que ler primeiro o versículo 31, de João 8, João 8, 31. Diz assim, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então os judeus ouviram a palavra, eles creram na palavra, mas não era o bastante, eles tinham que permanecer na palavra. A tradução atualizada, ou na linguagem de hoje, fala assim, olha só, no finalzinho, só o final, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus. Então você ouve, você recebe o ensinamento, mas você tem que permanecer naquele ensinamento. Você tem que permanecer naquela palavra. A palavra, a revelação de Deus liberta. Eu conheço casos de pessoas que foram livres, libertas de espíritos imundos e não manifestaram na igreja. Nem receberam. Eu conto um rapaz que tinha uma vida devassa. Vai lá numa linguagem alta que dá para entender. Ele contou um testemunho e falou, pastor Jaime, eu comprava perfume e consagrava as entidades. Para quê? Para atrair outras pessoas para mim. Coisa séria. O negócio era sério. E ele veio para a igreja. Foi até um testemunho bonito que uma mulher com sabedoria falou com ele. Ela estava no mercado, essa irmã, aquela que o missionário conta que foi Miss lá do Rio Grande do Sul. E ela morava em São Paulo. E ela estava no mercado, ela tinha já de idade, gostava de comer carne sem gordura e macia. Quando ela colocou a mão, o rapaz colocou, só tinha uma bandejinha com aquela carne. Aí ela falou assim, não, pode pegar. Ele, olhando ela, uma senhora, disse, não, pode pegar a senhora. Ela disse, mas por que você precisa dessa carne se tem outras aqui? É que eu tenho uma úlcera, né? E eu tenho uma gastrite, perdão, e eu preciso de carne que seja fácil, digestão, explicando. Você não ouviu falar de Jesus? Olha que mulher sábia evangelizando. Ali na igreja, na São João, tem uma igreja, vai lá. E ele veio, era aqui na frente um pouquinho. E ele começou a frequentar, mas ele tinha essa vida devassa, essa vida errada, né? Imoral. Ele disse, pastor Jaime, eu comecei a frequentar a igreja,
entenda? Ficava um pouquinho com vergonha do meu jeito, aquele negócio, mas comecei a frequentar. E naquela época, estou falando há 30 anos atrás, você usava a cassete, a fita, lembra? Aí tinha o toca-fita. O garotado nem sabe o que é. Samuel, você já teve um toca-fita na vida? Nem sabe o que é isso, né? Talvez nem sabe o que é um toca-fita. Você pegou, né, o Vitor? Você pegou, não pegou? Você chegou, não está tão novinho assim, não. Mas então tem o toca-fitas, né? E ele escutava, ele disse que colocava o missionário pregando e orando. E o missionário orava e na oração ali o negócio, ele disse, pastor Jaime, eu senti, saiu os demônios da minha vida. Só recebendo o ensinamento, ouvindo a palavra de Deus, eu fui recebendo aquilo, os demônios foram saindo. E, quer dizer, ele não só o ensinamento liberta. Você recebe, por favor, se faz oração, se impõe as mãos, mas tem pessoa que só ouvindo a palavra, ela recebe a libertação. Só ouvindo o evangelho, ela consegue. Então ele diz assim, versículo 32, e conhecereis a verdade, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, recebendo, essa mulher recebeu. Ela ouviu a palavra de Deus. O caso é que nem todo mundo ouve a palavra. E vendo a Jesus, você lembra que o missionário ensinou isso para nós aqui? Por que Jesus viu aquela mulher? Ah, porque ela andava encurvada. É verdade. A pessoa, às vezes, com um defeito físico, passa a ser pode referir, eu tenho um amigo que puxa da perna. Eu tenho um amigo que não tem uma perna. Eu tenho um amigo que tem, não é verdade? Tem isso, tem aquilo, você passa a ser um... Não, Jesus não vê como vê o homem, ele era Deus, estava como homem, mas tinha o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos. 1 Samuel 16, 7 diz que Deus vê o coração, Deus viu o coração dela recebendo a palavra. O Apocalipse 3, 20, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ela abriu a porta, ela recebeu o ensinamento, receba o ensinamento. Tem gente que não aceita a correção. Ah, não é assim, eu creio desse jeito, eu oro desse jeito. Não, você tem que orar e crer da maneira que o Espírito Santo ensina. Nós estamos aqui, o que eu falei para vocês? Eu orei para estar aqui, entende? Eu pedi a Deus que desse a palavra, que nos concedesse a capacidade de transmitir a palavra para vocês. Então receba a correção da palavra, receba a instrução da palavra. Ela recebeu. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Ela precisou de algo mais, o quê? Impondo as mãos sobre ela, logo se endireitou e glorificava a Deus. Precisou, às vezes precisa, tem que impor as mãos, mas o ensinamento leva você à libertação. Pega essa palavra, depois vai ter mais. Aí tem mais ali que eu não vou citar o cara da sinagoga agora, que o príncipe da sinagoga se levanta. Ei, pessoal, era sábado. Ei, 6 dias é mistério, é certo que vocês venham para serem curados. Ninguém era curado ali, mas no dia de sábado não. Jesus era muito macho, pessoal. Porque Jesus estava na sinagoga, e quem falou foi quem? O príncipe da sinagoga. Jesus disse, hipócrita. O hipócrita é o ator, quer dizer, o que representa, né? Era chamado assim, hoje é um termo pejorativo, quando fala assim, esse cara é hipócrita, quer dizer, esse cara é falso, esse cara não é verdadeiro, como às vezes tem. A pessoa fala uma coisa, o pregador pode ser um hipócrita, ele prega a santidade, mas não vive. Ele é um hipócrita, quer dizer, ele não crê naquilo que ele prega. Ele prega renúncia, mas ele não tem renúncia. O povo tem que ter renúncia, mas ele não. Entende? Então ele é hipócrita. Cuidado, pregador, para não ser hipócrita. A pessoa não fazer isso. Então Jesus disse, hipócrita, você não desprende o boi para levar para beber água? Eu não vou tirar da prisão essa filha de Abraão, que há 18 anos estava presa pelo diabo. Amigo, Deus quer você em liberdade. Ouça a palavra, receba a palavra, não espere fórmula mágica, não espere mágica, não existe, não tem homem com poder. Jesus diz, todo o poder me foi dado. Ele delegou ao homem para usar o nome dele, em meu nome, por isso que toda a honra e toda a glória sejam dadas a ele. Não fique esperando um homem com dons especiais, um homem com muita capacidade. Para com isso, Deus não tem privilegiados. Deus tem homens e mulheres que acreditam nele, que acreditam no Senhor. Claro que Deus tem os seus ungidos, mas que se colocaram à disposição dele, se coloque, você vai ser muito usado por Deus. Aquela senhora, entenda, a senhorinha, irmã Maria José, ela falou lá você conhecesse Jesus, Jesus cura, Jesus faz tantas maravilhas, vai ali, quer dizer, ela que não é pastora, estava evangelizando com sabedoria. Deus vai te dar sabedoria também, tá bom? Vamos nos alegar um pouquinho, fiquem de pé. Fernando de Lima, aproveitar que você está aqui, eu quero que você cante, que você louve a Deus.
entenda bem, falando... Olha, já nem vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Nem sei quem pediu aí, nem sei quem pediu, mas vou ouvir essa voz que veio o pessoal dizia que a voz do povo é a voz de Deus. Não é bem assim, não. Mas vamos ouvir. O crente salvo faz a diferença. Já nem sei quem pediu, vai ser atendido aí, minha irmã. Pronto. E olha, Jesus conhece os pensamentos, não conhece? Conhece as intenções do coração. E eu queria pedir isso também. Aí eu lembrei que eu pedi essa semana, disse, mas vou pedir de novo. E a irmã foi e confiou. Eu fiquei com vergonha, porque você cantou quarta-feira esse ano. Aí eu falei, puxa, eu vou cantar hoje de novo, vou pedir de novo. A irmã já assim, você é tímido, pastor Jaime, canta de novo. Vai lá, vamos aplaudir o Rei dos Reis. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. Diferente quando fala, diferente quando pensa. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. Diferente quando fala, diferente quando pensa. O crente salvo faz a diferença. Não é preciso estar com a Bíblia quando ele chega a um ambiente, por mais desconhecido que ele seja. O povo diz, este homem é crente. Seu jeito santo de se comportar, suas palavras cheias de verdade, é uma luz brilhando no escuro, é um exemplo pra sociedade. Na qualidade de servo de Deus, ele faz tudo pra honrar sua crença. Por isso eu digo sem medo de errar, o crente salvo neste mundo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. Diferente quando fala, diferente quando pensa. O crente salvo faz a diferença. Levanta a mão quem é crente salvo e diga, ô glória. Diga, eu vou fazer a diferença. Olha pro irmão com carinho, diga, vamos nessa, meu irmão, vamos nessa. Olha aí, ó. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. Diferente quando fala, diferente quando pensa. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. Diferente quando fala, diferente quando pensa. O crente salvo faz a diferença. A Bíblia nos fala de um profeta, homem de Deus cheio de unção. A sua vida era consagrada, ele vivia em constante oração. Um dia passando por uma cidade, ele entrou para comer pão. Uma mulher ficou observando, seu jeito santo chamou-lhe atenção. Pois a mulher não o conhecia, nem sabia que era Eliseu. Mas um dia ela disse ao seu marido, este que passa por aqui é um santo homem de Deus. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. Diferente quando fala, diferente quando pensa. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. O crente salvo faz a diferença. Diferente quando fala, diferente quando pensa. O crente salvo faz a diferença. Diga, eu vou fazer a diferença. Diga, para a glória de Deus. E aplaudam a ele, Jesus. Aleluia. Podem sentar, por favor. Podem sentar. Deixa eu fazer que nem o missionário faz, dar a segunda palavra, mas essa é mais rápido, entenda bem. Nós lutamos com algumas pessoas que têm dificuldades, entenda bem, de passar pelo batismo nas águas. Ah, pastor Jaime, entenda bem, eu acho que... Não, você não tem que achar, para com achismo. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Ele era Deus e se fez homem, habitou entre nós. E por que ele cumpriu? Porque ele tinha que cumprir o que está na palavra. Vamos para Mateus capítulo 3, versículo 13. Muita gente vai perder, irmão. Sabe por quê? O Senhor Deus, ele toma conta da sua palavra para a cumprir. Quando nós falamos sobre isso, nós pensamos na cura divina, claro, na libertação, mas também na salvação, irmão. Muita gente vai acabar não entrando no céu.
pessoas bondosas, caridosas, altruístas, fazem caridade, fazem muitas coisas, mas não conseguem crer no Evangelho. Não conseguem crer que a salvação não está em outro lugar, a salvação só está em Cristo. Não há salvação fora de Jesus. Um dia um homem disse, olha, a salvação está fora da igreja também. Verdade. A Maria José foi lá no mercado evangelizar. Às vezes no hospital, eu como pregador, já levei muita gente a Cristo na hora da morte. Verdade. Que não foram batizadas. Não foram. Não deu tempo de ser batizado. Um foi até meu sogro, o avô dos meus filhos. Veio o pastor Leandro em 1989. Ele era aquele homem religioso, todo dia às 6 horas ele escutava lá a reza dele, tinha as imagens, tudo. E um dia eu vi que ele tinha 92 anos, ele tinha perdido a visão, era militar, chamavam ele de tenente, né? Coisa Augusto, mas ele era subtenente, suboficial, mas quando a pessoa vai para a reforma, tem um posto, então eu chamava ele assim, ele era conhecido como Tenente Augusto. Eu levei ele a Cristo. Quando eu levei ele a Cristo, ele falou, eu aceito. Eu disse, mas fui tão duro com ele, duro assim, verdadeiro. Não adianta o senhor aceitar Jesus para me agradar a sua filha, agradar a sua esposa. Não, você tem que aceitar Jesus porque o senhor precisa, porque a Bíblia diz, salário do pecado é a morte. Entendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte. Por quê? Porque eu não tinha condições de vencer a morte e o inferno. Ele venceu por mim. Ele não tinha pecado. Então ele teve que tomar os meus pecados. Ele tomou o pecado de toda a humanidade. E ele venceu a morte e o inferno. Quem crê e for batizado será salvo. Se o senhor crê, creio, aceito Jesus. A ideia é essa palavra. Não adianta eu só aceitar Jesus e depois 6 horas eu vou ficar rezando lá. Fui bem claro, bem transparente com ele. Não adianta o senhor aceitar Jesus e depois ter as suas imagens lá. O senhor tem que aceitar só Jesus. E ele aceitou. Na segunda-feira, isso foi um sábado. Nós tínhamos ido ao Rio para gravar. E aí, na segunda-feira, ele foi para o hospital e não voltou, foi embora. Mas quando ele foi para o hospital, ele falou para a filha mais velha dele, assim, olha, eu estou indo embora. Vocês devem aceitar Jesus. Eu já aceitei Jesus, e da filha assim, estou indo embora. E foi mesmo. Foi para o hospital e não voltou. Estava salvo. Foi salvo. Mas tem gente que não quer, não consegue crer. Vamos ver Mateus 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o permitiu. Para um missionário, me pergunta aqui do programa, do culto, e falou assim, mas por que Jesus teve que se batizar? Se o batismo é o sepultamento do velho homem, Jesus não tinha pecado, ele tinha que cumprir a justiça. Quer dizer, ele tinha que dar um exemplo para os demais. Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Ele que não tinha pecado, mas que tomaria os nossos pecados, ele teve que ser batizado. Então, o batismo é o sepultamento do velho homem, Jesus não tinha o velho homem, entende? Ele não nasceu de novo, porque ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, não tinha pecado algum. Mas ele tinha que cumprir a justiça, nós também temos que passar. É necessário, no batismo nas águas, nós, o homem sentido genérico, homem ou mulher, ali ele é despojado do corpo da carne, o homem natural. Ele é despojado do corpo do pecado, a inclinação natural para o pecado. Ele é circuncidado no coração, tanto homem como mulher. Quando você vai orar, você diz ao mal, sai em nome de Jesus. O diabo não olha para o seu corpo, ele olha para o seu espírito. Tem que ter essa marca de Deus. Uns homens tentaram fazer isso. Nós expulsamos por Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que os demônios falaram? Nós conhecemos a Jesus, sabemos que é Paulo. O diabo sabe quem é você. Ele sabe quem tem a marca. Ele não olha para você, ele olha para o seu espírito. Tem que ter essa marca. Você é circuncidado no coração. Aí você sai dali, sepulta o velho homem. Eu costumo dizer que eu nunca fumei na minha vida, nunca. O velho já me tinha até o dedo amarelo. Entenda? Eu faço agora 67 anos, eu me firmei com 24 anos. Vou fazer 67 e você vê quantos anos. Entende? Eu faço 67 agora, mês que vem. Novembro, eu faço 16 de novembro, que até um domingo, né? Eu completo 67 anos de vida. Então, mas eu nunca fumei, porque quem fumou foi o velho Jaime.
Então, eu sepultei o velho homem. Quando eu saí das águas, eu estava pronto para andar em novidade de vida com a remissão dos pecados. Você tem que passar. Você que ainda não passou, passe. Nessa igreja, todos os sábados, tem aula do batismo. Mas só pode passar pela aula do batismo quem tomou a decisão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Ele venceu o inferno e a morte, para não conhecermos nem o inferno nem a morte. Quando fecharmos os olhos aqui, o corpo for sepultado ou cremado, o seu espírito vai para o Senhor. Isso é importante, você entender isso, é importante. Aí Jesus então foi batizado nas águas e diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. O que ele recebeu? O Espírito de Deus. Ele nos dá o exemplo. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, e é necessário você buscar o batismo com o Espírito Santo também. Entenda, duas coisas distintas. Quando você aceita Jesus, você nasce do Espírito Santo. Isso é mostrado em João, capítulo 20, versículo 19 em diante. Quando Jesus ressuscitou, ele encontrou os discípulos. Os discípulos ficaram assim, ele disse: calma, sou eu. Aí ele disse, assoprou sobre ele e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Lá na frente, depois no Pentecostes, eles foram batizados com o Espírito Santo. Então toda pessoa que aceitou Jesus, ela nasce do Espírito Santo, ela nasce de novo. É assim como eu nasci do pai e da mãe, tem os traços, né? Lá em casa eu brinco, falo assim: se meus filhos não são a minha cara, são a minha testa, né? É coisa física que fica. Então nós fomos recriados em Cristo, no Espírito Santo. Então nós nascemos de novo. Deus não melhora o nosso espírito, não. Deus faz de você, quem está em Cristo é nova criatura. Então é necessário. Sepultou o velho homem, nova criatura, no Espírito Santo você é criado. Mas você precisa do batismo com o Espírito Santo. Note que foi depois que Jesus saiu das águas. Muita gente, eu por exemplo, eu fui batizado uma semana depois, 10 dias, verdadeiramente 10 dias, depois de ser batizado nas águas, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo. Mas a minha filha mais velha, por exemplo, a Sara, ela foi batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Mas isso é bíblico? É, na casa de Cornélio. Estava pregando a palavra e todos foram cheios. E eles eram batizados nas águas? Não, depois eles foram batizados. Tem gente que acontece, pode, ele é Senhor. Alguém aqui foi batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Várias pessoas levantaram a mão. Não foi o meu caso, nem o caso do missionário. O missionário conta que ele queria até imitar, ficava assim. Aí eu lembrei que eu fiz a mesma coisa. Eu ia orar, todo mundo orando. Aí aqueles jovens batizados com o Espírito Santo, eu estava na mocidade da igreja, eles orando em língua, eu ficava assim: aleluia, 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 aleluia. Querendo falar em língua, eu não falava nada, irmão. Querendo enrolar a língua. Não sei se aconteceu essa criancice, essa meninice com você. Eu queria ser batizado e ficar assim: aleluia, 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 querendo falar, e não falava nada, irmão. Que você não aprende a falar no externo, por isso que é estranho. Você aprende inglês, não é verdade? Um pregador um dia falou que quando ele foi aprender inglês, ele falou para o professor: me ensine palavrão. Eu disse: que isso, rapaz? Você é pastor? Ele disse: mas por isso mesmo. Senão a pessoa vai me xingar e eu não sei. Vai mandar eu falar um palavrão e eu não sei. Não é verdade? Nós temos que ensinar as crianças. Um dia desse, meu netinho chegou em casa, estava conversando com a mãe e eu escutando. Porque a bola bateu no carro e o garoto falou que bateu nisso nele, mas a senhora falou para mim que é isso. Eu disse: pode deixar que eu falo para ele. Aí fui: não, porque são termos que cristão não, nós somos de Jesus. Mas você vai ouvir isso, eu falei para ele. Mas não se fala, porque você é um menino de Jesus, entende? E o menino de Jesus não fala dessa maneira. Você ora pelo coleguinha, mas você vai ter que ensinar para eles. Então, o falar em línguas ninguém aprende. Se algum lugar diz que ensina você a falar na língua dos ânimos estranhos, cai fora. Quem ensina é o Espírito Santo, ele que coloca, e não é ele ensina, ele dá para você, tanto que é língua estranha. Por exemplo, eu não falo espanhol assim com fluência, mas consigo me comunicar. Eu estou cá predicando a palavra de Deus para os irmãos brasileiros, né? Então, se eu falar em espanhol, não é língua estranha para mim. Eu conheço tem pessoa que tem uma fluência no inglês, não é? Outra no alemão. O pastor Leandro, por exemplo, é descendente de alemão, como o pastor Israel. Até brincamos, são verdadeiros pastor alemão, né? Então, ali, são pastores alemães que falam, né? Então, vamos que o meu irmão, por exemplo, tem um irmão que jogou futebol na Alemanha, morou 5 anos, ele fala alemão.
Ele esteve na Alemanha agora e se comunicou lá falando em alemão. Para mim, o alemão é estranho. Alguma palavra, Dankeschön, né? Auf Wiedersehen, uma palavrinha ou outra eu ainda entendo de coisa. Mas a língua estranha é a língua que você não conhece. Então é o Espírito Santo que vai dar. Sente uma alegria no coração e palavras sairão na sua boca. É o batismo com o Espírito Santo. É evidências que você foi batizado. Terceira coisa, o quê? Aí diz assim, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, 3 estágios. Você tem que ser batizado nas águas, você tem que ser batizado com o Espírito Santo e olha que importante, aprender a ouvir a voz de Deus. Agora você é ovelha e ovelha ouve a voz de quem? Do pastor. Aqui está a voz do pastor. Você aprende a ouvir. Aquilo que era estranho passa a não ser a linguagem da Bíblia. Não é uma linguagem mais estranha, porque o Espírito Santo lhe ensina. O homem natural, que não nasceu de novo, ele acha loucura. Mas para nós não, é o poder de Deus. Então fica com a mensagem de hoje. Quem não passou pelas águas de paz, pastor, mas eu vou em outra igreja. Vai, o meu colega pastor vai te ensinar lá. Quem salva na igreja, quem salva é Jesus. Então eu aceitei Jesus na igreja da graça, mas se eu quiser seguir outra igreja, não há problema. O caso é você seguir a Jesus. Você tem que se envolver com Cristo realmente, amigo, porque a maior bênção do Evangelho é a vida eterna. É a certeza que quando se aproxima, eu estava brincando aqui com o Samuel. Samuel está com quantos anos, Samuel? 19. Eu estou mais perto do céu do que ele, não estou, pastor? Não porque eu sou mais espiritual, porque eu tenho mais idade. Eu faço 67 e 19. Daqui a 50 anos ele vai estar chegando perto de mim. Eu vou estar um pouquinho mais. Daqui a 50 anos. Eu falei de um rapaz que estava quarta-feira aqui. Então eu estou mais perto do céu, que eu estou mais perto de ir embora do que ele. Isso não quer dizer nada, às vezes inverte, não é verdade? Acontece. Mas eu estou. Então, quanto mais vai se aproximando daquele dia, mais você vai se alegrando. Tem gente que não. Você que passou aí, está na terceira idade, você tem que se examinar. Você tem medo da morte, da eternidade? Você não está bem, não. Um dia nós estávamos viajando e o carro virou assim, rodopiou. E um colega do ministério, rapaz novo ainda, ficou, está amarrado, está amarrado, está amarrado, 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 em nome de Jesus está amarrado. Irmão, você não está bem não, irmão. Tá bom, que ninguém quer, mas se for, entenda, eu não digo que eu não quero ir, não, porque senão eu estarei mentindo. Eu tenho vontade de partir e estar com Cristo, não vou me matar não, fiquem tranquilos. Mas como eu tenho vontade de partir, se tivesse Deus mandasse eu escolher, Jaime, você escolhe agora, ou Senhor, me leva agora. Porque eu tenho convicção da vida eterna em Cristo Jesus. Eu olho para a graça, eu olho para a cruz, eu creio nisso de coração. Eu quero que você chegue assim. Vai se aproximando naquele dia, mas você vai se alegrar. Billy Graham disse que todos os dias, quando ele acordar, quando ele chegou a uma certa idade, Senhor, estou pronto, a hora que o Senhor quiser, tá? Mas tem gente, não, misericórdia. Ai, meu Deus. Ai. Um grande ator de Hollywood disse, que medo que eu tenho da morte, coitado dele. Um grande escritor brasileiro morreu recentemente. Ele disse que tinha medo da morte. Ele disse, pessoal, não sei nada contra quem crê. Eu acho que eu sinto até uma inveja de quem tem uma religião, ele falando, né? Quem tem fé, eu não consigo ter fé. Tenha fé, irmão. E principalmente no Filho de Deus, para você ter a vida eterna. Essa é a palavra que Deus colocou. Eu vou orar por cura? Vou, mas não sai daqui sem a vida eterna, não. Então, antes de orar por cura, eu queria que você orasse pela sua vida eterna. Se você ainda não tomou uma decisão por Jesus, tome hoje. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Você que já tem Jesus, diz, Jesus, não me deixe perder a salvação. Não me deixe, eu não quero perder a salvação. Você quer essa oração? Fiquem de pé, por favor. Eu quero, pastor, eu quero morar no céu. Você quer morar no céu? Tem que cumprir a justiça. Quem tem que cumprir, quem crer e for batizado, quem será salvo sem ser batizado? Quem não dá tempo de ser batizado. O ladrão na cruz foi batizado? Não deu tempo. O meu sogro não deu tempo de ser batizado, mas foi salvo, entende? Falou para a filha dele, tô indo embora, hein? Tô indo embora, hein? Vocês que aceitem Jesus, deixou ali. Tenha a vida eterna hoje, receba a vida eterna em casa, não importa onde você está, não há distância no mundo espiritual, nós estamos no mesmo espírito agora. Diga, Jesus, eu me rendo hoje e te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Feche os olhos. Se você ainda não tomou essa decisão, tome agora. Depois eu vou orar pela cura, agora eu vou orar pela salvação. Jesus, muito obrigado pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado. Aqui está um povo que quer morar no céu e que vai morar no céu.
Porque o Senhor disse, aquele que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Aquela mulher ouviu a voz. Aquela mulher não fechou a porta. Jesus viu aquela mulher, Jesus está olhando para você agora. Ele está olhando para o seu coração agora, se seu coração o recebe ou rejeita. Se você ainda não recebeu, receba agora. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele, me salve, ele vai te salvar. Você já tem a salvação, diga, não me deixe perder a salvação. O Senhor conhece tudo a meu respeito, onde eu falhei, onde eu tenho falhado. Não tem nada oculto diante de Deus. Deus é aquele, lembra do Senhor que Ele é onisciente. Lembra que Ele é onipresente, Ele viu tudo que você fez, Ele viu tudo que eu fiz na vida. Hoje nós estamos diante dEle para zerar a conta, para colocar a nossa casa em ordem. Porque quem não tem com a casa em ordem morrerá, meu irmão. E quem tem a casa em ordem viverá para sempre com Ele. Toma a decisão e diga, eu quero a minha casa em ordem. Perdoe todas as minhas falhas, meus erros, eu e você orando agora. Desde o dia, Senhor, que eu nasci, fale para Ele. Eu quero perdão dos meus erros, de todas as minhas falhas. Agora eu vou orar. Eu vou orar para você receber a cura divina no seu corpo. Acredite no poder de Deus. Acredite que existe uma unção de cura sobre nós, como existe a unção de salvação. Se eu preguei a salvação, eu creio na cura divina. Deixa o poder de Deus operar agora. Deixa Deus se manifestar. Agora é o poder de Deus operando. O Senhor venha sobre o corpo doente. Esse meu irmão foi diagnosticado com câncer. Deus, o câncer se alastrou, deu metástase, mas o Senhor é Deus. E hoje estou amaldiçoando esse câncer para sumir. É em nome de Jesus que estou falando. Meu irmão, creia que para Deus não há impossível. Você que foi diagnosticado com a neoplasia maligna, com CA, você que teve uma metástase, agora Deus está passando no seu corpo. Creia nisso, o poder de Deus está operando agora. E está lá no primário, lá na próstata desse homem, ou no pulmão, onde foi, nos ossos, onde estiver, na bacia. Ele está passando o poder dele agora. Nessa senhora, no útero. Isso é agora, é poder de Deus passando. É o poder de Deus se manifestando. É o poder de Deus operando agora. Onde está a neoplasia maligna? Ela está sendo queimada com o fogo de Deus, com o poder de Deus agora. Agora eu falo, Senhor, entra nesse corpo do alto da cabeça à planta dos pés. Esse espírito de enfermidade não pode ficar. Está travando a coluna deste homem, travando a coluna desta mulher, está prendendo as pernas, está prendendo os braços. É bursite, é tendinite, é osteoporose, é o que for, é hérnia de disco, é inflamação do ciático, é sequela do acidente, é a doença congênita, é a herança genética, é até uma coisa mandada por uma obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. Eu exijo, eu ordeno espírito de enfermidade, doença autoimune, eu exijo, eu ordeno fora, em nome de Jesus. Levante as mãos, é do alto da cabeça à planta dos pés. Receba a cura divina. Jesus Cristo te dá saúde, porque para Deus não há impossíveis. Diga obrigado, Senhor. Eu recebo minha bênção em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Agora, numa atitude de fé, entenda, quem tem dificuldade para andar, começa a mexer a perna, que nem meu missionário fala, ó, vai levantando só o calcanhar, aí você vai levantando, até você soldar, igual aquele soldado chinês lá, coreano, sei lá, você vai soldando a perna aí. Vai, quem tem dificuldade para andar, começa a mexer a perna, não pense duas vezes. Quem tem dificuldade para andar, vem aqui na frente, agora, em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Vem, você pode vir com essa bengalinha que Jesus está operando. Vai vindo. Deus vai operando, Deus vai se manifestando. Deixa que eu estou tratando dele aqui, eu já estou orando por ele. Pode deixar que eu estou orando por ele. Eu estou orando por ele, estou orando. Já orei, já bati até um papo com ele, vocês nem viram. Já conversei com ele já. Vai levantando, quer levantar? Vai levantando, tá bom? Isso. Vai lá. Pastor, eu estou com dificuldade para andar. Vem aqui, em nome de Jesus. Vem que Deus está operando aí. Vem aqui, meu amigão, vem cá. Isso. Vai, já está dando espaço, viu aí? Olha, aí. Glória a Deus. Vem cá. Vamos lá. Vem cá. Não, pera aqui primeiro, depois que vai marchar. Calma que não começou a marcha ainda não. Calma que nós vamos chegar lá. Quem mais está com bengala aí, vem aqui para frente. Vem cá. Vem em nome de Jesus. Vem aqui. Vem isso aí. Vem aqui. Olha como é que ela está andando, pessoal. Olha para ela como é que ela está andando. Vem cá. Quem mais? Vem aqui. Vem com dificuldade. Vem andando. Isso.
Pode ter certeza que coisas lindas vão acontecer, em nome do Senhor Jesus. Mas todo mundo ligado, que eu vou pegar testemunho para todo mundo, em nome de Jesus. Isso. Vai lá. Está andando devagarzinho. Isso aí, vem andando, igual uma senhorinha de 200 anos. Vem andando. Olha para mim agora. Vocês já receberam a oração, participaram, tá bom? Ele tem dificuldade, tem um negócio na cabeça. Ele não vai direto, que vai dar muito trabalho para a senhora. Ali na frente, olha só. Ali na frente, pastor Vitor, vai ser o seu hoje. O seu vai ser o Jaime Amorim. Você vira para lá todo mundo, uma fila indiana assim. Ó, vira para lá, vira para lá, vira para lá, ó. Vira para lá, vira para lá, vira para lá. Vamos lá agora. Cadê o meu amigo Douglas Barreto? Todo mundo, vamos lá, vamos lá. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Vai lá, vai lá. Vai marchando, marchando. Vai, Lulu, vai esperando. É unção de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Diz o Senhor dos exércitos. 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 Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. 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 Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. 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 Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. 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 Oh, glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Amém. Glória a Deus. E aí, quem melhorou? Quem melhorou? Levante a mão aí, quem melhorou. Isso, quem melhorou? Não, deixa eu pegar, essa aí eu já peguei já. Deixa o Daniel, você é novo, passa pro Vitor aí que você tá... Graças a Deus, estava muito Eu vi quando a senhora veio pra cá, a senhora estava andando igual uma velhinha de 200 anos. Agora, graças a Deus, está melhor. Agora uma moça de 50 anos. Anda aqui, anda aqui. Eu não tenho mais 50, não. Eu sei, eu também não. Manda mais rápido agora. Olha aí que bonitinho, pessoal. Quem viu ela andando ali aquela hora, viu? Vem cá, menina de 50. Vai, anda mais rápido, menina. Vai. Melhorou, menina? Graças a Deus, melhorou mais. E a senhora, que foi que levantou a mão? Fala. Defeito no pé, e eu percebia que eu andava e ele, o pé coisava, né? Ficava... Coisava, você que coisava, pessoal? Ele ficava o pé coisava, ele ficava meio travado. Travado. Pronto. E agora eu achei que... Anda aí agora. Como é que você... Não tá coisando mais, viu? Vem, anda mais rápido. Oh, glória a Deus, amém. Quem foi mais que melhorou aqui? Quem mais que melhorou? Ah, só tá com essa carinha assim, o que foi? Isso aí, calma, deixa eu dirigir, leve. Vem cá, anda aqui, menina, que eu vi você andando também com muita dificuldade. Mas sentiu melhor? Então, mas vai soltando essa perna, você tá mancando dessa perna, vai soltando, vai crendo. Isso.
Vai soltando, vai soltando, vai soltando. Vai lá. Meia volta, vou ver. Volta agora, volta. Isso, vai andando, vai andando. Isso, vai levantando a perna assim, ó. Isso, agora sim. Aí, isso, vai. Assim, igual o soldado mesmo, vai soltando. Isso, marchando. Sentiu a melhora? Oh, glória a Deus. E a senhora? Pastor Jaime, quando eu venho na igreja, que chama para vir na frente, parece que tem uma... Segura. Uma que me segura. E hoje eu falei, eu não vou... Ninguém vai me segurar hoje. E eu creio que eu estou saindo daqui melhor do que eu entrei. Como é que você entrou? Mostra. Eu tenho problema na coluna, eu ando com muita dificuldade. Anda, mulher de Deus, Deus está soltando você, olha aí. Ó, é isso aí, olha aí. Vai soltando. Sentiu a melhora, mulher de Deus? Sim, melhora. Hoje eu falei, eu não vou ficar, porque me segura. Hoje a senhora veio para frente, e Deus está fazendo a obra. E o senhor? Diabetes, travou os meus joelhos. Eu estou andando melhor agora. Então anda aqui, homem de Deus. Ó, melhor. Isso. Está com quantos anos, senhor? Está com quantos anos? Eu, 75. Você está um menino ainda, está quase da minha idade. Estou quase igual o senhor. Está lá. Vai lá, isso, marchando, vai marchando. Isso, glória a Deus. Amém. Algemado por um peso, ó, quão triste eu andei. Ó, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo, até de Cristo. Não sou mais como era. Deus tocou-me, Jesus tocou-me, Jesus. De paz ele encheu o meu coração, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me. Ele está tocando nos seus braços, Ele está tocando nos seus olhos, Ele está tocando onde você precisa ser tocado, onde tem a doença. Lembra do início? Eu orei para você que tem câncer. Esse câncer está anulado em nome de Jesus. Esse testemunho do câncer você vai dar depois que voltar do médico. Mas tiver um caroço, ele vai sumir agora o caroço. Ó, toca, Senhor. E a Bíblia diz que resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Nós resistimos, determinando, dizendo fora mal, fora, nós te resistimos em nome de Jesus. Todos digam amém. Alô, amigos, eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares. Amanhã é sexta-feira é dia de cura divina, libertação, oração forte, oração que desfaz a obra do mal. Nós colocamos diante do altar. 4 amigos pegaram o amigo paralítico e levaram diante do altar, aqui diante de Jesus. E ali o milagre aconteceu. Seus pecados foram perdoados e ele se levantou. Deus quer levantar você. Pastor Jaime, para ter uma coisa me segurar, essa coisa eu não vai aguentar diante do altar. Se tem obra de feitiçaria, ela é desfeita ali. Mas vem que é muito forte, é diante do altar, muito especial. Não esqueça de você comparecer diante do altar. Se tem doença incurável, Deus faz o impossível se tornar possível. Mostra um pouquinho de sexta-feira. O espírito de enfermidade sai agora. Saia, você vai sair de onde você estiver. É do alto da cabeça à planta dos pés. Essa arritmia severa, esses batimentos irregulares. Eu digo, sai agora, cessa essa irregularidade nos batimentos. Em nome de Jesus, nós mandamos, nós exigimos que todo mal vá embora, suma, em nome de Jesus. Então é para você vir, ser abençoado, receber do poder de Deus, ser forte. Sábado, domingo, segunda e terça. Lá fora é 4 dias de folia, aqui é 4 dias de poder. Festa do Espírito Santo, sábado, 9, 14 e 18. Domingo, 7, 9, 11, 14, 16 e 18. Segunda-feira, de 9 ao meio-dia, mini vigília. De 9 ao meio-dia, também da terça, mini vigília, tá bom? Deixa eu orar, Pai. Eu oro por todas as pessoas que estão ligadas conosco. Essa pessoa está sentindo algo estranho nela, mostra-te para ela. Eu digo, o mal está nessa pessoa. Eu exijo, eu ordeno, saia, abandone essa vida, abandone esse corpo, sai daí, vai embora.
agora, em nome de Jesus Cristo. Estão abençoados em nome do Senhor. Amém. Avenida São João 791. Deus abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.